meus alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jefferson, da Universidade Federal de Goiás, Instituto de Física, aqui com mais uma aula de resolução de problemas. Hoje vamos fazer problemas do capítulo 6, tudo bem? E para iniciar a nossa aula de resolução de problemas, vamos fazer o problema 19. Então, sem mais para o momento, vamos resolver esse probleminha que é muito bacana. Vocês vão ver que é bem interessante a maneira como ele se desenrola, né? Vamos à leitura do problema então. A gente tem lá uma caixa de areia inicialmente estacionária, né? Vai ser puxada em um piso por meio de um cabo no qual a tensão não deve exceder 1.100 newtons, tá bom? O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o piso é 0,35. Lembrando que o coeficiente de atrito estático é um número puro, né? Não tem unidade. Qual deve ser o ângulo entre o cabo e a horizontal para que se consiga puxar a maior quantidade possível de areia? E, letra B, qual é o peso da areia e da caixa nessa situação? Então, essa é a leitura do problema. Então, vamos passar agora a pegar os valores aqui e ler e resolver o problema com vocês. Então, olha lá, aqui a gente tem um esquema, né, de toda a situação. Então, eu estou desenhando aqui com vocês esse problema. Como é que é a situação do nosso problema aqui? Vamos dar uma analisada, né? Então, olha só, deixa eu pegar uma caneta adequada aqui. Então, a gente tem uma caixa de areia, tá aqui. Estou desenhando como se fosse um bloco, né? Tá tudo aí, a caixa com areia, tá bom? Então, a caixa com areia tem um peso mg, tudo bem? E aí, aqui está o piso, ao qual a gente tem que puxar essa caixa. Aqui está a tração, que não pode exceder esse valor aí de 110 newtons, tá bom? Não vai exceder. E o que mais? A força normal e a nossa força de atrito aqui, força de atrito estático. Então, o que vai acontecer, né? A gente vai tentar puxar aqui com esse valor. Aí vai ter um ângulo crítico, né? Ele está perguntando aí qual deve ser, olha lá, ó, qual deve ser o ângulo entre o cabo e a horizontal para que se consiga puxar a maior quantidade possível de areia. E depois que a gente calcula o peso disso aí. Então, o que está acontecendo? A gente vai decompor essa força, a tração, a gente decompõe aqui na horizontal e também na vertical. Então, o T cosseno θ e o T seno θ. E aí, esse ângulo está aqui, o ângulo θ. Então, vai ter uma situação que é assim, a gente puxa com 110, aí a gente pode ir variando o ângulo θ. Então, vai ter uma otimização aí do ângulo θ e a tensão, de tal maneira que a gente vai poder puxar o máximo aqui, ó, essa massa de areia e a caixa. Então, a massa de areia e a caixa, no final das contas, vai ter uma relação funcional com o ângulo θ, a qual vai dar um máximo para a gente dessa massa, né? Então, a gente vai equacionar e vocês vão ver que essa massa M da areia e da caixa vai estar em função do ângulo θ. Dependendo do valor do ângulo θ, ele vai poder puxar mais ou puxar menos, na condição de que esse T aqui ele é o máximo que a gente pode colocar para ele e que a gente vai exigir o máximo da força de atrito, que é a força de atrito estática máxima, né? Que é o μ estático vezes a normal. Tá bom? Então, essas são as condições, né, que a gente tem do nosso problema. Vamos equacionar, então, as nossas variáveis aí. Ó. Em x, a gente vai somar as forças em x. O que tem de x? Né? A gente tem o t cosseno de θ, puxando aqui em x, tá bom? Em x a gente tem o t cosseno de θ, tá aqui. O que mais? Menos o f estático, né? T cosseno de θ menos f estático. T cosseno de θ menos o F, que é a força de atrito estático, igual a massa da aceleração, é a primeira equação que a gente pode escrever. Aí você sabe, né? A gente vai usar a condição de iminência de movimento, depois a gente vai fazer a aceleração aqui nula, tá bom? Vamos continuar então. Essa é a nossa equação 1. Em Y, está tudo paradão mesmo e nada vai ter iminência de movimento. Então, é T seno θ para cima, como está aqui, ó, o T seno θ, tá bom? Mais, né, a força normal aqui para cima sobre o bloco, menos mg para baixo, tá bom? Isso tem que dar zero, nossa equação 2. O que a gente vai fazer?
Na equação 1, a gente vai impor, então, a condição de iminência de movimento, né? A condição de atrito máximo. Então, o Fs nosso vai ser o Fs máximo, que é o μ estático, vezes a força normal. Então, essa é a condição que o problema exige, né? Da gente conseguir puxar o máximo de massa da caixa e da areia. Tudo bem? Então, vai exigir da força de atrito o seu valor máximo, que é o μ estático vezes a força normal. Com o A, né, igual a zero, é iminência de movimento. Então, esse para a gente vai ser o θ máximo, a condição de θ máximo, que é essa situação aí. Então, qual o valor de θ máximo? Esse aqui está perguntando, né? Qual deve ser o ângulo entre o cabo e a horizontal para que consiga puxar a maior quantidade possível de areia? Tudo bem? Então, essa é a situação que a gente tem que analisar. O que a gente vai fazer? A gente vai então resolver a equação 1 com o A igual a zero, introduzindo aqui o F igual a μ estático vezes a normal. Vamos fazer exatamente isso agora. Na equação de número 2, a gente vai isolar o Fn. Então, Fn é igual a mg, que está negativo desse lado, foi para o outro lado positivo, tá bom? mg. E o t seno θ que está positivo foi para o outro lado da equação 2, negativo. Então, fica mg menos t seno de θ. Tudo bem? E a gente vai pegar esse Fn, então, e colocar lá na força de atrito estático máximo. Então, a força de atrito estático máximo será, né, o μ estático vezes a força normal, que é mg menos t seno de θ. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte aí da nossa resolução. Tá bom? Então, agora o que a gente pode fazer? A gente pode pegar a equação 1, né, voltar nela e escrever t cosseno de θ menos Fs máximo igual a zero, que é a condição do nosso problema. Então, a gente vai ficar com t cosseno de θ menos μ estático vezes mg menos t seno de θ, que é a força normal, isso igual a zero. Aí o que nós vamos fazer? Vamos tentar isolar a massa nessa equação aí. Vamos ficar com a equação da massa em função do θ. Então, vamos ter então o seguinte, olha lá, ó, o t cosseno de θ menos μ estático mg menos o μ estático vezes t seno de θ. Tudo isso igual a zero. Então, a gente vai tentar isolar a massa aqui. Vamos lá, então. Como é que a gente pode fazer? Vou ficar, então, com o μ estático vezes mg, fica do lado, a gente vai passar para o outro lado, tá bom? Esse danadinho aqui está negativo, vai para o outro lado positivo. Tudo bem? Aí, fazendo isso, a gente inverte os dois lados da equação, né? Esse aqui vai para o outro lado negativo e a gente já coloca ele, né, do lado esquerdo, que é a variável que a gente quer, né? Então, fica μ estático aqui, ó. μ estático vezes mg igual ao t cosseno de θ que já estava lá. Tudo bem? T cosseno de θ mais o μ estático t seno de θ. A gente só passa agora o μ estático para o outro lado. Então, esse μ estático vezes o g, né, vai tudo dividindo a nossa igualdade ali, tá bom? Nossa equação. Então, fica lá 1 sobre μ estático g, que multiplica o t cosseno de θ mais o μ estático t seno de θ. Fazendo isso, então, o que a gente vai fazer? Esse m agora é uma função de θ, tá bom? É uma função de θ. Dependendo do valor do θ, a gente tem o valor de m, que é o que o problema está pedindo, né? Qual θ que a gente tem o m máximo. E essa é a condição que a gente vai impor aqui agora. A gente vai derivar o m em relação a θ, certo? Porque o nosso m é uma coisa do tipo assim, ele tem um valor mínimo, aí ele cresce e depois tem outro valor mínimo. Então, deve ter um valor limite aí do m, né, a qual tangente é igual a zero. Então, esse é o valor que a gente está procurando. A gente deriva a massa em relação a θ e igual a zero. Então, derivando a massa em relação a θ nessa expressão aqui, o que a gente vai encontrar? Derivada da massa em relação a θ. Então, eu vou derivar toda essa expressão aqui em relação a θ. Olha lá. Vai ter, então, d dθ, né? 1 sobre μ estático vezes g. Aí lá vai aparecer o t cosseno de θ mais o μ estático t seno de θ.
Na hora de derivar, então a derivada vai cair aqui no cosseno, depois vai ser aplicada também no seno. A derivada do cosseno aqui é o menos seno, e a derivada do seno é o cosseno, tá bom? Você vai trocar aí o seno pelo cosseno em cada um das expressões, né? Então, a gente vai ficar assim, ó. Olha lá. dm dθ igual a t, eu já pego esse t que está aqui, ó, coloco ele em evidência, tá bom? Esse t aqui, já fatoro ele, os dois ali, tiro eles, coloco em evidência. T sobre μsg, que multiplica menos seno de θ, mais, né, o μs cosseno de θ. Tá bom? Aqui a gente vai fazer, a gente iguala essa expressão a zero. Por que tem que igualar a zero? Porque eu quero a condição que a derivada, né, é nula. Ou seja, o máximo, o pico, né, da função m em função de θ, lá naquele picozinho, é uma coisa assim, ó. Nesse pico aqui, a derivada é zero, né? O dm dθ, né? Nesse ponto aqui é zero. E é essa situação que a gente quer. A gente quer analisar. Então, olha lá. O t a gente pode cancelar nessa equação o μs e o g. Porque eu quero encontrar o t crítico, t máximo. Perdão, o θ crítico, o θ máximo. Tá bom? Então, olha lá. O que vai sobrar então? O μ estático cosseno de θ igual a seno de θ. Então, quando a gente faz esse termo todo aqui igual a zero, né? Todo esse pedaço aqui é nulo, é igual a zero, o que sobra é exatamente isso. É que o μ estático cosseno tem que ser igual a seno de θ. Tá bom? Então, fazendo isso, a gente vai encontrar seno de θ dividido por cosseno de θ. A gente passa o cosseno dividindo. Dá a tangente, lembra lá? Dá a tangente. Isso aí dá o μ estático. Então, o θ vai ser o quê? Isso aqui é a tangente de θ, tá bom? Seno sobre cosseno é tangente. Então, isolando o θ nessa equação, o θ para a gente vai ser o arco cuja tangente vale o μ estático. Calculando esse θ desse jeito, então o arco cuja tangente vale 0,35. Esse valor aí batendo na calculadora, nossa, vai dar o θ máximo, né? Igual a 19 graus, tá bom? Então, encontramos aqui o nosso ângulo crítico, né? Então, o máximo que essa expressão aqui nos fornece, né? Para a massa, variando com o θ, é quando o θ é 19 graus, tá bom? Agora, a gente tem que calcular o peso, né? Falando, mas, espera lá, qual é o peso da areia e da caixa nessa situação? Qual que é? Tudo bem que esse θ aí é o que possibilita calcular, tracionar o máximo de massa. Calcula para a gente agora o peso. Para calcular o peso, a gente volta naquela expressão anterior, né? Qual que é a expressão lá? M igual a 1 sobre μ, vamos escrever ela de novo. μ estático G, que multiplica T cosseno de θ, a gente volta na mesma expressão, mais lá o μ estático T seno de θ. A gente substitui os valores. Agora a gente pega o G, né? Coloca aqui multiplicando o M para encontrar o peso, tá bom? Então, mg, que é o peso, vai fornecer para a gente, então, vai dar o valor, que é o seguinte. Ele vai ser o T, a gente fatora o T, coloca o T aqui em evidência, a tração, né? Coloca aqui em evidência, põe tudo para cá. O T sobre μ, cosseno de θ, mais o μ seno de θ. Substituindo esses valores, vamos encontrar, então, 1.100, tá bom? Aqui não é 110, né? É 1.100 aqui, só corrigindo, ó. Aqui é 1.100, tá bom? Só corrigindo com vocês aí, aqui é 1.100, tá bom? Newtons. A gente faz a conta com 1.100, tá legal? 1.100 aí, não 110, tá bom? Dividido por 0,35 vezes o cosseno de θ, que é 19 graus, mais 0,35, que é o μ estático de novo, vezes o seno de 19 graus. Fazendo essa continha, nós vamos encontrar um peso mg de 3,310 elevado ao cubo newtons, tá bom? Lembrando que aqui é 1.100 newtons, não 110, tá bom? A conta que a gente faz é com 1.100. Aí na hora de digitar ficou apenas 110.
Um outro problema muito bacana que surge é o 42, tá? Para fechar a videoaula do capítulo 6. Olha o 42 como é que é. Durante uma corrida de trenós nas Olimpíadas de Inverno, a equipe da Jamaica fez uma curva de 7,6 metros de raio com uma velocidade de 96 km por hora. Aí pergunta qual foi a aceleração em unidades de G. Então é legal aqui que vai pegar aquele tópico lá de movimento circular, mais o capítulo 1 de unidades, né, mudança de unidades. Essas duas coisas vão entrar aí para a gente trabalhar, né? Então vamos lá, como é que vai funcionar aqui? O raio, né, é 7,6 metros, a velocidade 96,6 km por hora, a gente vai passar essa velocidade, ó, dividindo por 3,6, vamos passar para metros por segundo, que vai dar 26,8 metros por segundo. A aceleração centrípeta, né? A aceleração centrípeta, AC, é V ao quadrado sobre R. Isso vai dar para a gente, então, o 26,8 metros por segundo, né? Tudo isso elevado ao quadrado, dividido por o raio, que é 7,6 metros. Então, cancela ali o metro quadrado. Então, vou cancelar aqui. Qual que é a brincadeira aqui? Eu vou cancelar esse metro quadrado. Esse metro quadrado aqui, que vai ficar ao quadrado, a gente cancela só com um metro de baixo. Aí fica metro em cima. Metro por segundo ao quadrado, que dá a unidade de aceleração, tá bom? Então dá 94,7 metros por segundo ao quadrado. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar esse valor aqui para unidades de G. Como é que a gente faz? Lembra como é que é a brincadeira que a gente faz para transformar unidades? Eu vou introduzir o G e dividir por ele. A gente introduz ele multiplicando e divide. Então, esse aqui é a unidade que fica no denominador e essa de baixo a gente vai tirar ela, colocar para cá no valor dela que a gente sabe, né, que é 9,8. De cima fica G, de baixo fica 9,8. Então, vai ficar assim, ó, 94,7 metros por segundo ao quadrado, G. E aí o G que aparece embaixo, ó, a gente escreve ele como 9,8, tá bom? Então, olha lá, vai ficar 94,7, repetindo isso, metros por segundo ao quadrado, dividido por 9,8 metros por segundo ao quadrado. Cancela metro com metro, segundo ao quadrado com segundo ao quadrado. A gente faz a continha aqui agora só dessa parte aqui. E vamos encontrar, então, 94,7, perdão, dividido por 9,8, vai dar, então, para a gente 9,7 G. Então, esse é o resultado final da nossa continha, né? A aceleração centrípeta é 9,7 G, quase 10 vezes G, né? Então, na curva do trenó da equipe jamaicana, eles sofreram quase 10 vezes a aceleração da gravidade naquela curva, tá bom?